Olá, boa noite! Está no ar o Revista Novo Tempo, ao vivo para todo o Brasil. Hoje em uma cobertura especial da Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está acontecendo nos Estados Unidos. Nossa equipe de reportagem traz todos os detalhes sobre esse evento tão importante e que traz decisões valiosas sobre os rumos da igreja. Isso tudo especialmente para você, viu? Aqui comigo eu tenho o convidado especial, pastor Edson Rosa, que vai me acompanhar não só hoje, mas nos próximos dias aí até o final da Assembleia Mundial, viu? Bom, e enquanto a gente traz todos os detalhes, você também pode participar do programa mandando a sua mensagem. De onde você está assistindo a gente? Qual é a sua igreja? Manda seu alô aqui para o nosso WhatsApp, o número é o 12 98135 2908. Vai participando que daqui a pouco eu mostro sua mensagem aqui na tela do Revista. Combinado? Bom, e a gente volta já já. Revista já de volta, é ao vivo nesta sexta-feira. E antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas ao meu convidado especial de hoje, o pastor Edson Rosa, que vai me acompanhar não só hoje, mas nos próximos dias também. Pastor, muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui, viu? É um privilégio para mim dar-se participar do Revista Novo Tempo com você e levando notícias muito importantes sobre a Igreja Mundial. Com certeza. Nós ficamos muito felizes em participar. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, viu? Gente, o pastor Edson Rosa é conhecido da casa, viu? Porque ele já foi apresentador do programa Lições da Bíblia, você que nos acompanha há mais tempo sabe disso, e também do Fé para Hoje. Bom, além disso, ele já atuou como diretor de departamentos em diversos campos da Igreja Adventista e já foi também em Relações Públicas aqui na Novo Tempo. Ou seja, muita experiência, né? E know-how para falar aí desse momento histórico da Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Revista. É um momento realmente muito especial e histórico. Eu já participo da Conferência Geral, dessas assembleias, desde 1990. São 6 assembleias que assisti, a última foi online, pelo menos assistimos online. Sim. E essa agora que também estamos online e agora participando aqui com vocês. E um momento histórico por causa do novo presidente da Conferência Geral. É verdade. E isso, para nós, realmente é muito gratificante. Pela primeira vez na história, um brasileiro. O pessoal que está nos acompanhando aí já sabe porque a Daiane Fagundes já entrou ao vivo de St. Louis, mostrando tudo aqui pra gente. Gente, foi eleito o novo presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ayrton Keller, é o novo líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia para todo mundo. Natural da Serra Gaúcha, ele já presidiu a igreja para 8 países da América do Sul e recentemente esteve à frente da expansão das iniciativas missionárias adventistas ao redor do mundo. Vamos conhecer agora um pouco mais da história dele. Em 2021, Ayrton Carlos Keller foi eleito um dos 3 oficiais executivos da Igreja Adventista a nível mundial. Ele exerceu o cargo de secretário e atuou como consultor do Escritório da Missão Adventista, do Escritório de Arquivos, Estatística e Pesquisa, do Serviço Voluntário Adventista e do Instituto de Missão Mundial. Na prática, ele foi responsável pela área técnica e de procedimentos da Organização Adventista e pelas iniciativas missionárias em regiões sem presença ou com baixa presença adventista em todo o mundo. Nascido em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, numa família de 3 gerações de pastores, Ayrton soube desde muito cedo que seguiria os passos do pai no ministério pastoral. Doutorando em Ministério pela Universidade Andrews, no Michigan, ele formou-se em Teologia no UNASP em 1989 e concluiu o mestrado em Teologia Pastoral em 2008 pela mesma instituição. Iniciou seu ministério como pastor de igreja na cidade de São Paulo. Em 1994, foi escolhido para liderar o Ministério Jovem no estado do Rio Grande do Sul. 4 anos depois, em 1998, assumiu a liderança da pasta para toda a região Nordeste, consolidando sua influência e trajetória junto a uma geração que se dedicaria a servir a Deus e a Igreja. Em 2002, foi secretário executivo da Igreja Adventista para o Sul do Rio Grande do Sul e, em 2003, foi escolhido para liderar os jovens de toda a América do Sul.
E em 2007, aos 38 anos, tornou-se o líder mais jovem a assumir o cargo de presidência de uma sede administrativa de nível internacional. Ayrton foi o 8º presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Durante os 14 anos em que conduziu os adventistas na América do Sul, fortaleceu a obra missionária da Igreja por meio da expansão e fortalecimento da comunicação adventista, da criação do projeto Impacto Esperança e do envio de missionários a lugares onde o cristianismo é pouco expressivo. Desde 1992, Ayrton compartilha a vida e o ministério pastoral com sua esposa Adrienne Keller. O casal tem 2 filhos, Mariana, estudante de psicologia, e Mateus, que também é pastor e já segue os passos do pai. Pastor Edson, assim, olha, eu particularmente estou muito feliz com essa notícia. Eu fiquei muito emocionada quando eu tive essa notícia, porque assim, é admirável como ele lida com as coisas da igreja, com seriedade e espiritualidade. Um homem de Deus, que eu tenho certeza que para chegar neste patamar, foi o Senhor que o conduziu até lá. Ele é um pastor, eu trabalhei com o pai dele, comecei trabalhando num período ainda na Paulista Leste, no estado de São Paulo, com o pastor Arno Keller, que é o pai do Ayrton. Sim. E ele foi nosso presidente, eu fui nomeado como diretor de educação no período em que ele foi administrador. Depois mudei de associação, fui para Paulista Sul, aqui no estado de São Paulo, e foi um momento especial, porque o pastor Ayrton era pastor da igreja da Alvorada, uma das maiores igrejas ali daquela região sul de São Paulo. Sim. E depois, então, trabalhei com ele por 7 anos, 6 anos e meio, quase 7 anos, na divisão sul-americana, como diretor de comunicação e ele como presidente. Aliás, ele foi nomeado um dia, no dia seguinte eu fui nomeado para ser diretor de comunicação. Portanto, tenho uma convivência com ele muito. Admiro muito porque é uma pessoa muito inteligente, muito ativa e uma visão missionária extraordinária. Uma visão missionária, é isso. Bom, gente, e eu quero agora chamar aqui o pastor Williams Costa Júnior, que está com o pastor Stanley Arco, que é o presidente da nossa divisão, aqui da divisão sul-americana, e para aí trazer mais detalhes dessa notícia maravilhosa. Boa noite, pastores. Oi, Darcy, que bom estar com você, amigo, amiga, telespectador, telespectadora da TV Novo Tempo. Nós estamos muito felizes aqui junto com o pastor Stanley, presidente da divisão sul-americana regional, que pega todos os países da parte sul das Américas. E, pastor, fala pra gente quais as implicações dessa decisão da eleição do pastor Ayrton Keller como novo presidente da Associação Geral. Nós vemos, pastor, certamente uma mudança em desafios. Nós vemos que o desenho dele como presidente, considerando o tempo dele dos 15 anos na divisão sul-americana, um desenho bastante desafiante, assim, de avançar, buscar novas frentes, novos desafios, concentrar-se bastante no que é comunhão, na vida, a comunhão da igreja, mas também ir para a missão, no compromisso de cada um. Isso implica não somente para nós na América do Sul, esse fortalecimento disso, mas também para o mundo, esse crescimento cada dia do desenvolvimento da missão. Nós sonhamos com a volta de Jesus e ele vai certamente ser um líder forte, avançando com esse sentido. Me fala uma coisa, você e ele já trabalharam juntos vários anos. Como você imagina que essa decisão aqui vai impactar as pessoas que vivem no Brasil, as pessoas que assistem nas igrejas brasileiras? De que maneira você acha que essa decisão administrativa vai impactar o avanço da obra também na América do Sul? Veja, toda decisão da igreja mundial, ela afeta a igreja local e ela tem o interesse de chegar na igreja local. Estas decisões tomadas aqui certamente serão implicar na igreja, porque ela tem a intenção de envolver a igreja no compromisso de evangelizar cada um sua região e poder avançar e alcançar o mundo.
ela implica e ajuda na bênção de cada irmão participando nesse sonho. Porque não tem sentido uma liderança simplesmente sem uma igreja envolvida. Ela tem a intenção clara de preparar a igreja para a volta de Jesus. Então, nesse sentido, ele tem liderança forte para nos ajudar nesse sentido. Nós ganhamos muito. Ele é um sul-americano que vem, mas com a cabeça em trabalhar para o mundo. E isso vai ser, ele entende a nossa realidade, nossos desafios e vai poder contribuir nesse sentido também. Amém. Eu tenho fé em Deus que vai ser uma bênção e eu peço que você que assiste, você que está aí de olho nas notícias, nas boas notícias do Revista Novo Tempo, que você erga em oração o nome do pastor Ayrton Keller, para que Deus abençoe a sua liderança, para que Deus abençoe os seus planos, os seus sonhos, os seus métodos de trabalho. E eu espero, pastor, que seja uma bênção, que tendo agora um brasileiro, um sul-americano como presidente da Associação Geral, que de alguma forma ele contribui e apoie o trabalho que já está sendo desenvolvido e que tem sido uma bênção para todos aqueles que assistem, para todos aqueles que participam da igreja aí na América do Sul. O discurso dele foi claro na questão de integração, né? A unidade da igreja trabalhando em prol de uma identidade, lutando em favor de uma missão para avançar com esse evangelho. Está corretíssimo, nós devemos orar por ele, clamando a Deus que derrame o Espírito Santo sobre ele e sobre a sua igreja nesses dias que estamos vivendo, para poder, então, juntos, poder ser mais fortes e conseguir ainda mais essa vitória. Só terminará com a volta de Jesus. Meus queridos amigos e amigas, eu peço que você ore não apenas pelo pastor Ayrton, mas também por todos os outros líderes que serão eleitos, que eles sejam pessoas segundo o coração de Deus, guiados pelo Espírito Santo. É com você aí de volta, Darcy. Muito obrigada, pastor Williams, pastor Stanley. É isso, minha gente, é isso. Olha, eles falaram coisas ali muito interessantes e eu peguei 3 delas ali, que é interação, missão. Mas tudo isso só pode ir adiante, pode se concretizar com a oração, a intervenção do Espírito Santo. E para isso, eu, você aí de casa, pastor Edson, todos nós, adventistas, temos que estar em oração. Qual foi o dia que você aí dobrou o teu joelho e pediu pelos teus líderes? Pois é, são homens usados por Deus, mas que dependem que a gente possa sustentá-los também em oração. É importante que a gente retome isso para que a missão avance, não é, pastor? Sem dúvida nenhuma. A oração intercessora é uma coisa extraordinária. Nós, às vezes, não sentimos o valor dela, mas ela vai tocando o coração das pessoas. Sim. Quando nós intercedemos por alguém, e ainda mais pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, devemos orar colocando nas mãos de Deus. E o Espírito Santo estará ajudando, estendendo, colocando a sua mão e orientando para que as decisões possam ser feitas da melhor maneira para o crescimento da igreja. É verdade. Eu acho que esses aspectos, essa questão da oração é importantíssimo, mas esses aspectos que foram mostrados, o pastor Stanley apresentou, a missão, o foco na missão realmente é muito intenso. A liderança do pastor Ayrton é muito intensa nesta visão de trabalhar em prol das outras pessoas. Ou seja, a igreja ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar a mensagem da paz e do amor do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a gente vê que a temática, desde a abertura da Assembleia deste ano, o foco é a missão, para que eu e você se levante e coloque, Senhor, envia-me a mim. E é isso. Agora, liderar uma igreja global, gente, é um desafio de fé e de responsabilidade, viu? Neste vídeo a seguir, você vai conhecer o trabalho do presidente da Igreja Adventista e também descobrir como essa função ajuda a manter a missão viva em todos os continentes. Na hierarquia administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as 3 principais posições de liderança são, respectivamente, presidente, secretário executivo e tesoureiro.
Contudo, esses títulos não lhes garantem poderes absolutos. Pelo contrário, desde que a igreja foi organizada, os líderes do movimento já tinham clareza quanto aos perigos da centralização do poder. Por isso, a denominação segue um modelo de governança representativo. Ou seja, a autoridade e a liderança são confiadas a oficiais eleitos e a organizações representativas. Essa estrutura é reproduzida em diversos níveis, da igreja local à organização global. São as comissões formadas por líderes e representantes da comunidade de fiéis que, por meio de voto, devem decidir as questões. O presidente é o líder espiritual e administrativo das variadas estruturas organizacionais da Igreja Adventista. A associação, que é a sede administrativa de determinado grupo de igrejas em alguma região, a união, que é o escritório que dá suporte a essas associações, a divisão, que é um dos braços da Associação Geral para administrar a igreja no mundo, e, por fim, a Associação Geral, que é a sede global da igreja. Suas responsabilidades como administrador incluem estabelecer as prioridades e metas de trabalho da denominação, presidir comissões e participar das decisões executivas que envolvem pessoas e projetos. Representar a igreja, inclusive juridicamente, em eventos e ocasiões importantes, dentro e fora da comunidade de fé. Gerir e supervisionar o trabalho dos líderes dos diversos departamentos da igreja, de modo a garantir o alinhamento com os princípios e crenças que regem a denominação. Como líder espiritual, o presidente é o responsável por promover a missão e o trabalho missionário da igreja, bem como oferecer suporte espiritual, orientação e aconselhamento aos líderes e fiéis. E um dos momentos mais aguardados da Assembleia Mundial é um relatório divulgado pelo atual presidente da Associação Geral. Você acompanha agora os principais trechos e mensagens que foram apresentados ontem pelo então presidente Ted Wilson. Enquanto o mundo se desfaz em guerras, desastres e crises de identidade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia responde com ação e com amor. Este é o retrato de uma igreja que não para, narrado pelo pastor Ted Wilson, presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em Papua Nova Guiné, o país inteiro parou para ouvir a mensagem. Mais de 2.300 pontos de pregação. E antes da primeira reunião pública, mais de 10.000 pequenos grupos de estudo da Bíblia já estavam ativos. Médicos voluntários ofereceram atendimento gratuito a 23.000 pessoas, abrindo portas para o Evangelho. No Sudão do Sul, o pastor Ted Wilson entrou nas águas do Nilo para batizar novos conversos, protegido por pastores locais e cercados por crocodilos. Isso reflete um princípio central da fé adventista: eu vou. É um compromisso pessoal com a missão. Aqui, ninguém espera que a missão venha até eles. Cada crente diz: eu vou. Em 15 de março de 2025, durante o Dia Mundial do Jovem Adventista, jovens adventistas foram às ruas em todo o mundo, das Américas ao Pacífico. Nas ruas das cidades, em hospitais, lares e orfanatos, eles entregaram refeições, distribuíram livros e abraços, limparam parques, visitaram doentes, organizaram eventos e espalharam esperança. E não apenas nesse dia. Em todas as partes do mundo, milhares de jovens permanecem ativos na missão todos os dias. Porque quando a juventude se levanta, a mensagem se torna um evangelho que transforma vidas. No Burundi, durante um programa de alcance nacional, uma menina nasce. Seus pais, inspirados pelo que estavam testemunhando, escolheram um nome diferente: TMI. TMI é a sigla para Envolvimento Total de Membros, um chamado para que cada adventista participe da missão. Hoje, a menina canta, ora e já trouxe colegas e professores para a igreja. Seu nome se tornou seu ministério. No Equador,
mais de 800 crianças participam do projeto Evangelismo Kids. Na África Oriental, famílias inteiras são treinadas como centros de missão. Isso resultou em 75 mil batismos e 90% dos novos membros permanecem ativos na igreja. A literatura também é uma ferramenta fundamental. Na Bolívia, 1 milhão de cópias de O Grande Conflito foram distribuídas. Na China, um gesto simples, oferecer pães cozidos no vapor, chamados mantou, levou a mais de 200 batismos. A comunidade agora chama essa igreja de Igreja do Mantou. A Rádio Mundial Adventista transmite em mais de 130 idiomas. Através de ondas curtas, podcasts e aparelhos movidos à energia solar, ela alcança agricultores, prisioneiros e vilarejos remotos. Em São Francisco, o pastor Ted Wilson se une a jovens voluntários da Streams of Light International, um ministério adventista focado em distribuir o grande conflito para cada lar na América do Norte e na Europa até 2030. A igreja local oferece refeições gratuitas, tradução ao vivo e uma calorosa recepção. Em uma noite, um coral de russos e ucranianos canta junto. Em tempos de guerra, a música declara a paz de Cristo. Na América do Norte, a iniciativa Pentecostes 2025 mobiliza mais de 5 mil eventos evangelísticos ao longo do ano, envolvendo igrejas, escolas, lares e jovens em um avivamento coletivo. Na China, líderes da igreja viajam para a América do Sul para aprender novas estratégias. Em 2025, a missão não para. A esperança cruza continentes e nações e a igreja avança. É isso, a missão não para, gente. E a missão quem faz sou eu e você, tá bom? E assim, olha, a gente está falando aqui da eleição do novo presidente mundial, que é um brasileiro, o pastor Ayrton Keller. E a gente estava, inclusive, comentando aqui durante a reportagem sobre justamente isso. A gente pensa, às vezes, que a igreja tem um dono, mas tem Cristo, só Ele. Deus é o dono da igreja. É isso. As pessoas, os líderes, a administração, o presidente, secretário, executivo, tesoureiro, eles são administradores. Sim. A igreja adventista, ela trabalha como representatividade. Então, esta assembleia que nós estamos acompanhando, e este relatório foi feito ontem à noite, que em torno de 11 horas da noite, terminou o horário aqui do Brasil, este relatório do pastor Ted Wilson, uma maneira muito linda de mostrar as diferentes possibilidades que nós temos de trabalhar. Diferentes ministérios. E ele contou vários dos ministérios que nós temos disponíveis como igreja local, como igreja mundial. Nós podemos desenvolver muitos ministérios. Mas é interessante a sua pergunta, se não tem dono. Porque nós sabemos que algumas igrejas possuem um dono. Exato. Na igreja adventista, não. É um processo de representatividade. Os 2.809, ou 2.806, me parece. 809 mesmo. Delegados? Delegados que estão em St. Louis hoje, participando desta assembleia, eles foram indicados representando desde a sua igreja local, associação, união e assim a divisão sul-americana. Então, todos passaram por um processo e foram nomeados, representam todas as áreas, todos os territórios do mundo, mais de 200 países. E não são somente líderes, né? Não, são membros leigos ali que 50% desses delegados são voluntários, membros voluntários. Sim. São líderes ativos nas suas igrejas. Exatamente. São pessoas que têm influência, ajudam no crescimento da igreja e têm um interesse pessoal que a igreja avance e cresça. Por isso que eles foram indicados para participar deste momento histórico da igreja a cada 5 anos. Dessa vez foi 3 anos por causa da pandemia, mas a cada 5 anos, regularmente, a igreja se reúne para nomeação dos líderes, da liderança da igreja. Hoje foi o pastor Ayrton Keller como presidente,
provavelmente nos próximos dias, agora sábado não, mas provavelmente domingo, a comissão de nomeações, que foi composta por quase 300 pessoas, continue trabalhando para nomear o secretário, o executivo, o tesoureiro e depois, então, os outros líderes, diretores de diversos departamentos. Então, esse trabalho unido de perfeitamente unidade, integração e com foco na missão, é um trabalho lindo que a gente está vendo aí em Santa Luís. É lindo demais. Gente, agora eu vou ver as mensagens que estão chegando por aqui, ótimo, viu, pastor? Você já mandou um abraço aqui pra gente? Está interagindo? Nós estamos ao vivo, sim, viu? Nosso número aí na tela, põe na tela aí, produção, por favor, para o pessoal interagir. E vamos ver quem participa com a gente aqui já? Solta aí. Boa noite, Darcy. Meu esposo e eu assistimos ao seu programa todos os dias. Somos muito gratos a Deus por esse privilégio de estarmos conectados com Ele pela TV Novo Tempo. 24 horas. Que legal. Celina, um beijo para você. Tudo de bom, viu? Boa noite, Darcy. Feliz sábado para vocês. Mande um abraço para a galerinha da melhor idade, é isso, né? Aqui da minha igreja. Eles são bênçãos. Solange, um beijo para todo o pessoal aí da melhor idade. Deus abençoe vocês. Obrigada pela interação de todos vocês. Viu? Daqui a pouco tem mais interação, então continue mandando aí mensagem pra gente. Intervalo agora e na volta a gente segue falando sobre a Assembleia Mundial da Igreja Adventista. Nossos repórteres vão explicar mais sobre o que é e como funciona esse evento. E eu também volto a conversar com o pastor Williams Costa Júnior. O intervalo é bem rapidinho. Continue aqui com a gente. Já de volta com Revista Novo Tempo, especial com a cobertura da Assembleia, que define uma série de questões sobre a Igreja Adventista em todo o mundo. Viu? Obrigada pela sua companhia. Lembrando que você também participa enviando aqui a sua boa notícia, tá bom? Gente, nós temos aqui um jornalismo de qualidade, trazendo informações diretamente para você. Temos o Revista Novo Tempo, temos a ANN também. E eu quero chamar ele novamente, pastor Williams Costa Júnior, para trazer mais detalhes para a gente. Pastor, boa noite de novo, pastor. A gente vai continuar aqui nessa parceria, né? Roda! Já estamos aqui, pastor. Boa noite, Darcy. Um prazer nós estarmos de volta aqui. Uma alegria muito grande estar com você e com os queridos e queridas que assistem à TV Novo Tempo. Eu queria enfatizar o fato de que todos os dias, às 8 da manhã, tem uma edição especial da ANN que traz as notícias do que aconteceu no dia anterior. E nós estamos aqui ao vivo, juntos, conversando, transmitindo e compartilhando tudo que está acontecendo aqui na Conferência Geral. Agora, eu queria chamar a atenção para você que o fato não é só administrativo ou organizacional. O fato é que essas decisões de liderança, elas têm implicação direta em todos os processos que levam a gente a compartilhar a mensagem de esperança. Porque no final das contas, o que vale é o comprometimento das pessoas. Aqui nós vamos ouvir histórias lindíssimas de decisões por Cristo, de igrejas que foram motivadas pelo Espírito Santo para levar a mensagem. É uma verdadeira inspiração e é isso que conta. Nós não somos uma corporação multinacional, nós somos uma igreja inspirada por Deus para, nesse tempo, levar a mensagem de esperança a todo mundo. E eu quero, nesse momento, que você acompanhe essa reportagem, que é uma verdadeira inspiração. De 5 em 5 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza uma grande reunião, chamada de Assembleia Mundial. Neste ano, a edição número 62 do evento acontece na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, dos dias 3 a 12 de julho. É um momento para rever diretrizes, escolher líderes e unificar decisões que afetam milhões de adventistas no mundo todo. Quando a gente tem uma reunião do tipo da Conferência Geral, é uma oportunidade para a gente entender que a igreja não é só o cantinho onde a gente está. Muitas pessoas julgam toda a igreja pela realidade que elas têm. Elas imaginam que o mundo inteiro
é como tudo o que acontece no seu próprio templo ali. Então elas fazem sugestões, críticas e constroem a sua visão baseada num conceito local. A igreja é muito maior do que isso. Na pauta da Assembleia Mundial estão temas como nomeações de líderes, revisões no manual da igreja e nos regulamentos. Tudo isso é discutido e votado pelos delegados ao longo dos 10 dias de evento. Assuntos como discipulado, transparência financeira e organização de campos também estão em foco. A questão da diferença cultural não afeta os objetivos e ideais que nós temos como igreja. A nossa mensagem é enraizada na palavra de Deus. Então, o que nós fazemos é tentar descobrir pontos em comum entre as nossas diferenças para consolidar os objetivos e a missão da igreja. A representação é global, pois os delegados vêm de todos os continentes. Alguns atuam em sedes administrativas da igreja, outros são pastores, educadores, profissionais de diversas áreas ou simplesmente membros de congregações adventistas, que trazem sua voz e voto para o processo. O formato lembra as comissões das igrejas locais. Propostas são apresentadas, discutidas e votadas pelos delegados. Só que aqui a escala é global e a missão é compartilhada entre milhares de pessoas. Nós temos uma comissão de igreja, que é aquela que eu expliquei para vocês, mas nós temos também uma comissão dentro de uma associação que cuida de várias cidades, tá? Nós temos a nível de união que cuida de várias associações e nós temos uma comissão que é uma mesa administrativa que a gente chama, né? Comissão administrativa, que cuida, por exemplo, aqui a nossa divisão sul-americana, que cuida do Brasil e de outros países também. Nessas comissões, a nível de América do Sul, você tem representantes também das igrejas, educacional, da saúde, dos pastores, você tem aí a nível de Estado, no caso que é a nossa União, também tem representantes, educação, jovens, mulheres, homens, saúde, pastor, então, enfim, sempre representativo. No centro de tudo está a missão de levar esperança para o mundo. E a Assembleia Mundial é técnica, é organizada, mas acima de tudo é espiritual, para que as decisões tomadas estejam alinhadas com o propósito divino, para que a pregação do Evangelho alcance o mundo todo, até a volta de Cristo Jesus. E em 2025, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza mais uma Assembleia Mundial de forma totalmente presencial, pela primeira vez em 10 anos. E a edição acontece pela segunda vez consecutiva em São Louis. E é a terceira vez na cidade, 2 vezes consecutivas, lá nos Estados Unidos. Olha só. A 62ª Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia vai ser realizada de 3 a 12 de julho na cidade de St. Louis, estado do Missouri, nos Estados Unidos. Mas, diferentemente das edições anteriores, ela acontece após um intervalo de apenas 3 anos, e não 5 como costuma ser. A última assembleia foi em 2022, também em St. Louis, mas num formato reduzido. Na ocasião, foi feita em 6 dias. Agora, em 2025, o evento volta ao formato completo, com 10 dias de programação. Além disso, teve pouca presença de público por conta da pandemia. É a primeira vez na história que a Assembleia acontece 2 vezes consecutivas na mesma cidade. Essa também é a terceira vez que St. Louis recebe o evento, depois das edições de 2005 e 2022. Além da mudança no intervalo, outra novidade são os votos eletrônicos. Os delegados terão dispositivos individuais para registrar suas decisões, trazendo mais agilidade e transparência. Outra grande expectativa é o retorno do grande público. Depois de restrições e limitações sanitárias, o evento deve receber cerca de 100 mil pessoas. A maior parte é de membros da igreja que participam de forma voluntária e inspiradora. Após 10 anos, os estandes de ministérios e organizações adventistas também voltam a ser montados. O pavilhão de exposições deve ocupar mais de 20 mil metros quadrados, com projetos de educação, saúde, comunicação e serviço humanitário. A Assembleia Mundial é o maior evento da Igreja Adventista. A cada edição, lideranças são eleitas, documentos são votados e milhares de pessoas se reúnem em um mesmo propósito espiritual.
A expectativa é de um evento marcante com a participação de pessoas de mais de 200 países, reforçando o tema Jesus está voltando. Eu vou. E você? Pois é, eu tenho certeza que você também quer ir, viu? Pastor, a gente viu aqui que é a terceira vez em St. Louis, nos Estados Unidos, e a segunda vez consecutiva, né? Foi em 2022, agora 2025 e lá atrás em 2005. Qual é o critério para escolher uma cidade, por exemplo, né? Quem escolhe? Conta tudo para a gente sobre isso. A comissão que prepara a Assembleia Mundial, ela, quando termina uma, já a comissão começa a trabalhar para a próxima reunião, que normalmente são 5 anos. Não é? É escolhido, evidentemente, algumas cidades. Já foram 2 vezes fora dos Estados Unidos, a maior, normalmente é dentro dos Estados Unidos. Por quê? 2 vezes fora, uma na Austrália e outra em Utrecht, na Holanda. Nessa eu também estive presente. É interessante porque a cidade precisa ter condições de receber milhares de pessoas. Uma estrutura como um ginásio, um grande auditório. Lá em Utrecht foi feito era um auditório muito grande, mas não tão grande quanto esse que nós estamos vendo aqui em St. Louis. Questão de aeroporto perto também, suponho? Essa questão de logística, hospedagem, você veja, são 2.800 delegados, mas tem mais pessoas juntos e outras pessoas que podem visitar e participar, assistir, sem problema nenhum. As portas estão franqueadas a quem quiser assistir. Então você tem milhares de adventistas do mundo todo que vão para assistir, presenciar a esta sessão. Entrada gratuita, não é isso? Sim, sim, é totalmente franqueado, é totalmente aberto, não é nada feito às escondidas. Sim. Os delegados votam e quem quiser ficar assistindo toda a sessão de negócios, que são as decisões, os votos, são todas ali à frente de todas as pessoas. Certo. Agora, um detalhe importante é que tem que ter uma cidade que tenha um ginásio, um dome como este lá em St. Louis. Em Santo Antônio foi também em 2015, também num grande dome, hotelaria abundante, não é? Para receber e poder ter condições de receber milhares de pessoas. Está se esperando em torno de 100.000 pessoas assistindo durante esses 10 dias. São pessoas que vão porque querem estar perto das decisões e também conhecer um pouco mais a diversidade da Igreja Adventista. E é uma coisa espetacular no último dia, que numa outra hora durante essa semana nós podemos conversar a respeito. A gente vai ter a semana todos juntos aqui, né? Sim. Bom, gente, e olha, se você ligou aqui no canal da Esperança agora, na TV Novo Tempo, esse é o Revista Novo Tempo, eu sou a Darcy Visan, estou aqui acompanhada do pastor Edson Rosa e a gente está falando da Assembleia Mundial da Igreja Adventista, o maior evento da nossa denominação e que ela norteia os próximos 5 anos aí, decide novos líderes nos próximos 5 anos da nossa igreja. Não é à toa que a nossa igreja é considerada a igreja mais organizada do mundo. É por isso, porque a gente realmente se organiza, porque a gente crê que Deus, as coisas de Deus têm que ser feitas com ordem. E é isso que a gente preza, né? E isso para que a missão avance. E se você ligou agora, e talvez você tenha ficado aí fora das redes sociais durante esse dia, pastor Ayrton Keller é o novo presidente mundial da Igreja Adventista, foi eleito hoje. Ele é a primeira vez na história da Igreja Adventista em que um brasileiro é o presidente mundial da nossa igreja. Isso alegra o nosso coração, isso traz um pouquinho mais para perto, né? E a gente tem aí um momento em que o pastor vai falar um pouquinho para a gente. Pode soltar, produção, por favor. Conto com a sua gentileza. Não é tempo para divisão. Não é um tempo para sublinharmos as diferenças. É o tempo do Espírito Santo tomar conta de nós ao estarmos juntos, unidos. Por isso que
É isso, gente. Pastor Ayrton Keller, então, o nosso novo presidente mundial da Igreja Adventista. E agora eu quero chamar a Daiane Fagundes, porque ela tem novidades para a gente diretamente da sede mundial da Igreja Adventista. Dai, é com você. Olá, Darcy. Olá a todos que acompanham a Novo Tempo neste momento. Pois é, esse é o segundo dia da Assembleia da Associação Geral aqui nos Estados Unidos. E só é o segundo dia, mas já tem muita gente visitando um dos lugares que foram mais aguardados neste evento, que são os estandes das 13 divisões que compõem a Associação Geral. Hoje eu tive a oportunidade de visitar o próprio estande da Associação Geral. Tem muita gente por aqui visitando também. E a Associação Geral fez um estande muito interessante, onde eles mostraram toda a jornada da vida cristã em 4 partes. E nessas 4 sessões, digamos assim, eles mostram todos os departamentos que estão envolvidos, todos os departamentos da igreja que estão envolvidos na vida cristã de cada adventista no mundo. Então eu vou contar para vocês um pouquinho como foi esse estande. No início, eles têm uma sessão do que eles chamam de o chamado. É como uma introdução da mensagem na vida cristã de cada pessoa. Como a mensagem chega até ela. São vários ministérios, são vários departamentos da igreja que estão envolvidos nessa sessão, como o Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Departamento de Criacionismo. Quem me explicou melhor essa sessão foi o pastor Almir Marrone. Jesus veio para servir e chamar pessoas a servirem com Ele. E o ministério da igreja é para fazer isso. A segunda sessão aqui do estande da Associação Geral, que é chamada de A Jornada da Vida Cristã. Então, a segunda sessão é chamada de Crescimento Espiritual. São também vários departamentos da Igreja Adventista que estão envolvidos nessa parte da vida de cada cristão, de cada adventista, como mordomia, que é o Ministério de Dízimos e de Ofertas da Igreja Adventista, também o Ministério Jovem, o Ministério de Saúde, entre tantos outros ministérios. Seguindo um pouquinho, nós já nos deparamos com a sessão do que eles chamaram aqui de equipping. É como se fossem os ministérios, os departamentos da igreja que estão preocupados em equipar cada membro, para que cada membro possa trabalhar na obra. Bom, o Instituto de Pesquisa Bíblica é um departamento da Associação Geral que visa promover respostas a todas as questões ligadas a doutrinas, a parte ética da igreja, todos os problemas que a igreja tem ao redor do mundo geralmente vem para o nosso departamento e nós temos que providenciar materiais escritos, respostas ou simpósios bíblicos ou conferências bíblicas para ajudar os líderes das igrejas e geralmente a parte teológica da igreja passa pelo Departamento de Instituto de Pesquisa Bíblica. E por fim, a última sessão, onde cada visitante se depara quando visita o estande aqui da Associação Geral, eu acredito que seja o mais importante deles, que é o objetivo de cada cristão, de cada adventista. Aqui eles chamaram de The Commission. É como se fosse um chamado para a missão. Um chamado para o ID e levar o Evangelho. Com quem eu conversei lá, quem eu encontrei lá, foi o pastor Siqueira, veja só. Então isso é parte da grande comissão, porque ID por todo mundo. Pregar o Evangelho a todas as criaturas, não somente algumas. E é exatamente isso o nosso stand aqui. Missão global é a missão para todas as partes do mundo. As grandes cidades, os não religiosos, todas as religiões, todas as pessoas e, portanto, vamos cumprir esse mandato de Jesus. E é isso, Darcy, aqui visitando todo o estande, fui conversando com pessoas, vendo um pouco da experiência que eles estão tendo e foi muito interessante ter essa conversa, ver o que foi apresentado e foi meio unânime aqui toda a sensação que eles estão sentindo. Eles disseram mais ou menos a mesma coisa, que é uma oportunidade que eles estão tendo, não apenas de conhecer os departamentos que fazem a igreja cumprir o seu objetivo, mas também de integrar cada membro nesse objetivo de levar o evangelho adiante. Darcy. É isso, Dai, muito obrigada, viu? Um abraço para você aí, traz mais informações para a gente. Gente, olha só. Daqui a pouquinho eu já vou para o intervalo, mas antes eu quero abrir espaço aqui para a sua boa notícia, para a sua interação. Mostra aí, produção. Olha só, feliz sábado, amados do Senhor. Que bênção saber essas novidades da Assembleia. Parabéns ao pastor Ayrton. Estaremos em oração. Abraços para vocês, um abraço para você também, Juliana. Tudo de bom, viu? Obrigada pela interação.
Tem mais aí, gente? Boa noite, pessoal. Aqui é o André Leite, apresentador do Bom de Bíblia e fã do Revista. Leite, um abraço para você. Muito boa essa ideia de chamar o pastor Edson, que já participou de mais de 6 assembleias para comentar as notícias de hoje. Como telespectador, estou gostando muito dos comentários e reflexões dele. André, um beijo para você. E aí, pastor? Um forte abraço, André. Deus continue te abençoando também nas suas atividades e no seu programa. É verdade. Bom de Bíblia. Bom de Bíblia. Agora, Leite, olha, eu estava falando com o pastor aqui em um determinado momento que agora eu me acostumei, quero apresentar o programa, a revista com ele sempre por aqui, e ele já topou, viu? Bom, gente, a gente faz uma breve pausa agora, mas continue aqui com a gente. Na volta, nós vamos mostrar como está o estande que representa a América do Sul lá na Assembleia. E a gente explica também quem são os delegados, as pessoas que estão votando lá na Assembleia, tá bom? Um intervalo bem rapidinho. De volta com a Revista Novo Tempo ao vivo, neste 4 de julho. Obrigada pela sua companhia, pela sua interação, viu? Compartilha aí, se você estiver no YouTube, compartilha aí o link para mais pessoas receberem as boas novas aqui da TV Novo Tempo e da Assembleia Mundial da Igreja Adventista, tá bom? E agora eu vou diretamente para St. Louis conversar com o Daniel Nunes, da nossa equipe, porque ele tem novidades para a gente. Daniel, tudo bem? É com você. O que você traz para a gente? Oi, Darcy. Nós vamos fazer agora um passeio pela exposição da divisão sul-americana aqui na Assembleia da Associação Geral. Tem pelo menos 12 estandes dentro aqui dessa área e um desses expositores é justamente a TV Novo Tempo, a Rede Novo Tempo de Comunicação. Vou conversar aqui com o Ronald. Ronald, qual que é o principal destaque da Novo Tempo para o mundo? O destaque aqui do nosso stand é a apresentação dos nossos guias de estudo que nós oferecemos gratuitamente para as pessoas que entram em contato. Nós também temos a Esperança, que é a nossa instrutora virtual, uma inteligência artificial que apoia as pessoas a aprenderem um pouco mais da Bíblia e a estudarem a Bíblia. E também temos aqui o destaque do Minha Vida é uma Viagem, que será lançado em inglês no próximo domingo. Ok, muito obrigado, Ronald. Boa exposição. Nós vamos continuar aqui esse tour por esta área de exposição da divisão sul-americana, em que a gente tem aqui as igrejas locais também representadas, tem uma área aqui das uniões, tanto as uniões brasileiras quanto as uniões hispânicas, que também estão devidamente representadas por aqui. É como se as igrejas locais estivessem também fazendo parte aqui desta exposição. Aqui à minha direita a gente tem a exposição, o estande da Granix e da Superbom, alimentação saudável, que é uma tradição também da Igreja Adventista. E eu vou conversar agora com o Rafael Romanelli, do IATEC, o Instituto Adventista de Tecnologia. Rafael, conta pra gente o principal destaque do IATEC para o mundo. Legal. Hoje nós estamos atendendo mais de 150 países no mundo, né, através da solução do ACMS, que é desenvolvido no IATEC. Então é o IATEC a serviço de tecnologia para a missão. O que faz esse aplicativo, essa tecnologia? Ela organiza, né, gerencia todos os dados de igrejas, da membresia de igrejas, né, para o mundo. E outras regiões também estão usando já essa tecnologia? Exatamente. Hoje nós estamos na divisão sul-americana e mais 11 divisões do mundo. Muito obrigado, Rafael. É isso, um dos objetivos dessa exposição é justamente que as pessoas possam ver as diferentes opções que estão disponíveis e aplicar da forma mais favorável possível nos seus territórios, não é? Nos locais em que a igreja existe. Bom, aqui por onde eu estou passando, à minha esquerda, tem um espaço de Pocket Show. É onde a gente vai ter o lançamento no fim de semana, como o Ronald falou lá no começo da nossa intervenção, o lançamento do Minha Vida é uma Viagem em inglês. Super lançamento da gravadora Novo Tempo aqui na Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista. E nós já estamos quase chegando agora no estande aqui da Educação Adventista, que é uma rede gigantesca de escolas, de universidades, e eu vou conversar com a Jenny, que é a pró-reitora do IAN, que é a Universidade Adventista da Bahia. Fala pra gente, principal destaque do IAN nessa exposição. Muito bom, então nós estamos aqui representando o IAN. O IAN é uma instituição que tem um destaque na formação de missionários para que possam servir à educação e a todo o Brasil. Perfeito, muito obrigado pela participação. Nesse mesmo estande
nesse momento temos aqui o IAN representado, mas a gente vai ter escolas, outras universidades neste mesmo stand que está sendo compartilhado. E aqui à minha esquerda, a gente já vai chegar agora para conversar com o Nerivan Silva, que é editor da CPB. Nós temos as editoras adventistas. Nerivan, qual que é o principal destaque da literatura adventista aqui trazido pela CPB? Olha, a literatura adventista trazida aí pela CPB, para essa assembleia, é a Bíblia Andrews, o comentário bíblico Andrews e também a renovação da coleção completa do Espírito e Profecia. Materiais excelentes que você precisa adquirir. Está uma bênção. Perfeito, obrigado Nerivan, boa feira para você. Aqui um pouquinho à frente a gente também tem a outra editora que produz livros, diferentes literaturas para o mundo hispano, para a língua espanhola, né? E ainda à frente, quase a saída ali, o feliz Set Play. Então, isto é um pouquinho do que a gente tem nesse stand da divisão sul-americana, que é a nossa área administrativa para 8 países da América do Sul. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Daniel Nunes. Que legal, viu, pastor? Você sabe que assim, olha, como eu nunca fui numa assembleia, né? Eu ficava assim, o que tem no stand lá? O que apresenta, né? É para vender alguma coisa? Não, é para mostrar os diversos ministérios trabalhando pela missão. Que legal. É importante isso. Você veja, nós temos ali 200 países representados da igreja. Sim. Então, todos os membros que vão visitar a assembleia, participantes, delegados ou visitantes, eles vão passear por esses estandes e conhecer um pouco das atividades das diversas divisões e uniões e instituições, que é o caso da Novo Tempo, a Casa Publicadora, a nossa fábrica de alimentos aqui no Brasil e na Argentina. Então, são diferentes atividades e um aspecto muito legal, muito interessante é a nossa tecnologia, o IATEC. Eu vi ali, o IATEC inclusive fez um aplicativo para informar tudo sobre St. Louis, né, sobre a Assembleia Mundial, só que esse aplicativo não é só para esse momento, não é, pastor? Não, eles têm desenvolvido vários produtos para a igreja na América do Sul e também para o mundo. Muitos desses aplicativos ou sistemas de relatórios, etc., são desenvolvidos pelo IATEC, lá no UNASP Hortolândia, a sede deles, e de lá parte para o mundo todo servindo a igreja. É uma missão. É uma missão. Uma missão que começou na divisão sul-americana e atende o mundo todo. Que legal. Extraordinário. Muito bom. Quero chamar agora de novo aqui pastor Williams Costa Júnior, porque ele traz mais novidade. Pastor, é contigo. Que novidades você tem mais para a gente? Oi, Darcy, que alegria estar de volta aqui conversando com você, mas eu quero aproveitar para cumprimentar o meu querido amigo e pastor Edson Rosa, com o qual nós trabalhamos vários anos no Departamento de Comunicação e na área de comunicação, quando trabalhei na Novo Tempo há muitos anos atrás. Uma pergunta que não quer calar, e eu acho que você, telespectador, faz: como é esse processo para escolher esses líderes? Eu garanto para você, é um processo democrático. As pessoas que fazem parte dessas comissões são selecionadas num critério que cria muito, que dá de muito equilíbrio. Nós temos aí dentro dessa comissão jovens, pessoas idosas, pastores, administradores, professores. A gente tem mulheres, tem gêneros, culturas, raças. Toda essa variedade que existe no mundo faz parte na representatividade das comissões. Eu participo de várias dessas comissões e eu vejo os líderes tomando esse cuidado. Então, na verdade, o processo inteiro é a partir de gente que assiste na igreja. As pessoas dessa comissão não são heróis que vieram de um planeta, de uma estratosfera, nada disso. É gente de igreja como você e eu. Então, aqui nós temos essas pessoas que representam você, que representam a sua igreja. Então, elas juntas fazem parte de uma comissão que é votada, que chama Comissão de Nomeação. Ela nomeia e sugere nomes. Esses nomes vêm para o plenário e aqui tem a votação dos delegados, que são quase 3.000, 2.809, se eu não estou enganado. Então, esses delegados, eles
votam finalmente as pessoas que foram sugeridas pela comissão de nomeação. Porque com esse monte de gente, a gente não ia conseguir resolver a decisão de ninguém. Então, ela é uma facilitadora, ela não é uma determinadora. Aí o que acontece? Com esse processo, você tem as participações de pequenas comissões, de grandes comissões, e com isso as pessoas ficam autenticadas, ficam consolidadas, porque não é um grupo, uma raça, uma nação, não é nada disso. É uma representação mundial que toma decisão quanto aos líderes. Mas agora eu quero que você conheça quem são essas pessoas que estão aqui. Então vamos para essa jornada, para entender quem são essas pessoas que vieram e que são os delegados da Assembleia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A cidade de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, recebe a partir de hoje milhares de visitantes para a 62ª Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas participem da programação. Entre eles estão os delegados, que são as pessoas escolhidas para participar das votações, além de líderes e membros da igreja de cerca de 200 países diferentes e que devem estar presentes no evento. O tema da edição de 2025 é Jesus está voltando, eu vou. Uma mensagem de esperança e apelo à missão pessoal de cada adventista. O evento é aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar dos cultos, concertos e feiras de ministérios, mas quem toma as decisões oficiais da igreja são os delegados. Os delegados são representantes eleitos de diferentes regiões do mundo. São pastores, líderes e membros voluntários que são pessoas comuns que fazem parte das igrejas locais e participam ativamente da missão da igreja. Esses são escolhidos como representantes para votar nas eleições e nas principais decisões da organização. Em 2025, são 2.809 delegados. Eles escolhem, entre outros cargos, o próximo presidente mundial da Igreja Adventista e todos os demais líderes da igreja em nível mundial para os próximos 5 anos. Além das votações, a Assembleia traz uma programação rica, concertos, seminários, exposições e oração comunitária. Músicos de vários países se apresentam todos os dias. A experiência também é digital. A igreja investiu em plataformas online, aplicativo e tradição multilingüe para que os fiéis do mundo todo possam acompanhar o evento em tempo real. Antes da Assembleia, a igreja também promoveu ações sociais na cidade de St. Louis, como o atendimento médico gratuito à população local realizado em maio. Essa é a terceira vez que St. Louis recebe o evento. As outras ocorreram em 2005 e em 2022. A de 2025 marca o retorno do evento ao formato completo, com 10 dias de programação. Em 2022, em meio à pandemia de Covid-19, o evento foi realizado depois de 2 adiamentos e com diversas restrições ao público. Neste ano, volta a ser aberto e estimulado para que as pessoas de todo o mundo estejam presentes, como aconteceu em outras edições. O programa está disponível online em vários idiomas. Mais informações estão no site gcsession.org. E durante a Assembleia Mundial da Igreja Adventista, nós falamos muito dos delegados. Mas quem são eles? Qual o papel deles nas decisões quanto ao futuro da nossa igreja? Nós vamos te esclarecer tudo isso agora na reportagem do Pedro Farias. Na Igreja Adventista, quem representa os membros numa assembleia são os delegados. E não tem nada a ver com polícia. Nesse contexto, delegado é alguém que foi delegado para uma função. Uma pessoa escolhida para discutir temas importantes e votar nas principais decisões da igreja. Eles vêm de todas as partes do mundo. Alguns são líderes de sedes administrativas ou instituições adventistas. Outros são membros das igrejas locais. Um ancião, uma líder do Ministério da Mulher, um jovem, um diácono, um técnico de som ou alguém que simplesmente participa dos cultos. Ter um grupo assim com pessoas tão diferentes ajuda a igreja a tomar decisões mais justas e avançar unida. Então nós escolhemos pessoas maduras espiritualmente, envolvidas com a igreja, com a missão da igreja, e nós cuidamos de ter representatividade. Então quando você soma tudo, você tem um grupo assim que representa muito bem
a realidade da nossa igreja na América do Sul e do mundo, não? É atribuição de um delegado, quando ele está na Assembleia da Associação Geral, participar das chamadas reuniões de negócios, que acontecem durante os dias da Assembleia. São apresentados projetos, são apresentados planos que envolvem a manutenção dos missionários, a expansão, isso através dos relatórios de cada divisão. E, naturalmente, os delegados que representam a igreja no mundo inteiro estarão envolvidos para não somente promover esses projetos, mas fazer com que eles aconteçam enviando os missionários ou provendo os recursos para que o evangelho possa alcançar todo mundo. Além dos delegados, existem também os convidados especiais. Eles acompanham as discussões, participam de reuniões, trocam experiências e contribuem para que esse momento de decisão seja ainda mais rico e representativo. Mas os convidados especiais são parte também, mas de um grupo que tem voz, mas não tem voto, porque eles podem compartilhar as experiências que eles têm na região do mundo que eles moram, projetos missionários, falar sobre isso, ser a voz também daquelas pessoas que eles representam. E eles representam, por exemplo, instituições, como, por exemplo, o Novo Tempo. Na Assembleia Mundial que acontece este ano, foram selecionados 2.804 delegados ao redor do mundo. A América do Sul vai ser representada por 282 delegados, sendo eles líderes da igreja, missionários e membros de igrejas adventistas locais. Então eu, como pastor, que eu também já fui lá como representante dos pastores, eu sei que um colega meu que tem também, inclusive, é um pastor bem experiente, que ele conhece, ele vai estar me representando. O jovem, olhando do nosso contexto aqui, ele tem um jovem lá. Então, esse jovem sabe o que ele enfrenta, o que é ser adventista hoje como jovem. Todos são representados. Então, o membro, quando ele vê aqueles delegados que hoje, como eu falei, serão aproximadamente 3.000 delegados, ele está vendo do mundo todo esses contextos representados. Eu sou adventista desde 98 e eu coordeno a campanha do Mutirão de Natal no DF, na Igreja Central e ajudo em outras igrejas também. O fato de estar representando a igreja, para mim, é de uma responsabilidade muito grande. É um evento que eu vou pela primeira vez. Então, estou bastante feliz e bastante empenhado em fazer o meu melhor lá para ajudar no trabalho de Cristo. Sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ancião administrativo da Igreja Local Parque 10 do nosso distrito. O Senhor nos escolheu para ser representante tanto dos membros leigos, como também da ala ancionado, que hoje eu faço parte desse ministério da minha igreja. Para mim é um privilégio, acima de tudo, pedir direção de Deus para que a decisão seja a melhor tomada naquele momento exato ali das votações. Eu, dentro da igreja, represento os jovens, né? Como membro da coordenação de jovens, represento os jovens do sul de Rondônia nessa conferência, o que é um grande privilégio, e ser escolhido para representar um grupo de pessoas nesse evento é uma grande honra, uma alegria mesmo, né? Em uma única cidade, representantes da Igreja Adventista do mundo todo se reúnem. Pastores, líderes e membros de igrejas locais, todos juntos votando, refletindo e planejando os próximos passos da missão. E antes de cada decisão, uma atitude simples, mas poderosa. Eles oram. É a oração de quem ama, de quem sonha e de quem deseja, mais que tudo, ver Jesus voltar. E no meio dessa multidão tão diversa, tão rica em cores, línguas e costumes, um som se eleva, o som de um sentimento que une cada adventista em todo o mundo, o som da esperança. É isso, durante a Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que são tomadas as principais decisões administrativas da Igreja Adventista. Um processo formal, organizado e representativo também, que envolve ali os delegados de todo o mundo, como você viu aí na matéria. Eles são responsáveis por votar mudanças em documentos, definir diretrizes e eleger os líderes que vão conduzir a nossa igreja pelos próximos 5 anos. Agora você vai entender como funciona cada etapa dessa votação.
Para que as decisões da Igreja sejam tomadas de forma organizada com todas as pessoas e instituições, existe um processo que define quem são os delegados participantes da Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por meio deles que a Igreja, representada pelos seus campos, instituições e regiões ao redor do mundo, vota e toma decisões que vão guiar os próximos anos. A Assembleia é formada por delegados oficiais indicados por diferentes regiões e instituições da Igreja ao redor do mundo. Pastores, líderes, educadores e voluntários compõem esse grupo, atuando ativamente nos debates e decisões do evento. O processo de participação é estruturado em 3 grupos principais de participantes, cada um com funções dentro da programação. Nós temos uns 3 tipos de participantes, em forma geral, não é? Nós temos os delegados, que são aqueles que podem falar e também podem votar, não é? Essa diferença grande entre os delegados e os outros grupos, não? Depois nós temos o que chamamos de convidados especiais. É um grupo de líderes que não foram escolhidos como delegados, mas eles foram convidados para participar das reuniões, só que eles não podem falar nos debates da agenda e eles não podem também votar. E depois nós temos o público geral. As assembleias, elas são reuniões abertas, são transmitidas inclusive, elas são feitas normalmente em estádios, onde as pessoas que querem entrar e se assentar nas gradarias para assistir e acompanhar o debate, podem entrar, qualquer pessoa pode entrar. Então, assim, em essência, nós temos os delegados, os convidados especiais e o público em geral. Dentro das votações da Assembleia, a Comissão de Nomeações é responsável por indicar os nomes para os principais cargos de liderança da Igreja. O processo é feito em etapas. Primeiro, os delegados votam para formar a Comissão de Nomeações. Em seguida, a comissão se reúne separadamente para analisar e discutir os nomes mais adequados para cada cargo. E aí, então, uma vez que você tem os nomes, aí depois há um espaço para observações a esses nomes. E cada nome é observado, não necessariamente no sentido negativo, mas sim no sentido positivo. Quais são as características dessa pessoa, a experiência dessa pessoa. E assim, nome por nome, nome por nome. Uma vez que se fecharam todos os nomes propostos, aí então vem a votação. As indicações são apresentadas à Assembleia Plenária, onde todos os delegados estão reunidos. Assim, cada nome é submetido à votação. Há espaço para questionamentos, e somente depois desse processo, com a aprovação da maioria, os candidatos são oficialmente eleitos. Mas o trabalho da Assembleia não se limita à escolha de líderes. Outro eixo fundamental do encontro é a votação de propostas de atualização no Manual da Igreja e nos regulamentos administrativos. O manual orienta o funcionamento das igrejas locais, definindo as regras para a membresia, eleição de oficiais e conduta cristã. Os regulamentos, por sua vez, tratam de políticas educacionais, administrativas, financeiras e de governança. Após o debate, cada proposta é votada de forma manual ou eletrônica. A maioria simples costuma ser suficiente, mas temas mais sensíveis podem exigir maioria qualificada, com 2/3 dos votos. O resultado da votação é anunciado imediatamente e, uma vez aprovada, cada decisão passa a valer por toda a igreja ao redor do mundo, impactando diretamente o funcionamento das igrejas locais, das instituições e dos demais órgãos administrativos. Pastor, a gente já viu ali quem são os delegados, como eles são escolhidos para representar ali. A gente viu também aí as etapas da votação, mas eu imagino assim que para um delegado ir lá e representar, está representando toda uma igreja de Deus. É uma responsabilidade muito grande, não é? Muito, muito grande e sempre a igreja é convidada a orar por essas pessoas. Sim. Porque eles recebem as informações com antecedência. A agenda, todo o processo, como vai ser, as regras de ordem na hora da votação, como é que é o procedimento que deve fazer. Você simplesmente vota, você pode dar uma sugestão, um ponto, aumentar outro ponto. Então, é todo um trabalho muito bem feito e muito bem, vamos dizer, orientados. Todos os delegados foram um treinamento via Zoom em todo o mundo, treinados ou pelo menos conhecerem o sistema de votação. Sim. É um sistema eletrônico, então eles foram
orientados como fazer, como proceder, como votar. E também tem a votação eletrônica e votação por cartão também. Então, 2 maneiras. Certo. Pastor, eu vou abrir agora um espaço novamente para o nosso público, né? Porque eu gosto de ouvir a sua boa notícia. Mas antes eu quero mandar um beijo para a Carla, para o Samuel, para o Manu, para a Aurora, também para o Marcos e para a Baby. Estão todos ligadinhos aqui. Só vai chegando mensagem para mim aqui. Ótimo. Que o pessoal, nossos amigos estão ligados aqui. Obrigada pela companhia de vocês. Vamos ver aí quem está participando com a gente. Pode soltar, produção. Bom, que alegria ver um brasileiro como presidente da Associação Geral. Que Deus e o Espírito Santo possa usá-lo para que Jesus possa voltar. Deus abençoe todos os líderes. Feliz sábado a todos e mande um abraço para o pastor Rosa e homem de Deus. Que alegria vê-lo no Revista. É a Jaqueline. Manda o seu abraço aí para a Jaqueline. Jaqueline. Deus continue te abençoando ricamente aí nas suas atividades também. E a sua missão como um membro fervoroso da igreja. É isso, eu falei que eu quero agora ele sempre aqui comigo, gente, mas pelo menos durante o período da Assembleia ele estará aqui comigo, trazendo aí reflexão importante para esse momento, tá bom? E programas ao vivo, né, Programas Darcy? A gente não pode esquecer disso. Exatamente, hoje e durante toda a semana. Temos aí um relatório da divisão sul-americana no domingo, vai ser uma coisa maravilhosa a gente participar aqui juntos. E eu estou muito segura aqui com os seus comentários, viu, pastor? Muito obrigada. Gente, eu vou para o intervalo bem rapidinho, mas fique com a gente que daqui a pouco a gente volta com mais cobertura aí da nossa Assembleia Mundial da Igreja Adventista. Eu volto já. Já de volta com Revista Novo Tempo, eu, pastor Edson Rosa, aqui comentando sobre a Assembleia Mundial da Igreja Adventista que acontece em St. Louis. E a gente vai de novo para lá, porque o pastor Williams Costa Júnior traz mais novidades para a gente. Pastor, é contigo. Oi, Darcy, mais uma vez estamos juntos. Eu quero agora compartilhar com você 2 relatórios importantíssimos que foram compartilhados aqui. O primeiro foi o do presidente, ontem à noite. O relatório do presidente, ele cobriu o mundo inteiro, as várias divisões, as iniciativas, com muitas histórias, muita inspiração. No relatório do presidente, ele também abordou a atividade dos departamentos da igreja, das instituições da igreja ligadas à Associação Geral. Foi um relatório muito completo e muito inspirador. Ele concluiu com uma história de fé extraordinária de missionários que trabalhavam lá em regiões remotas, distantes, e que terminaram sofrendo com acidentes aéreos, e trouxe ao palco um momento muito tocante, a mãe do piloto que morreu e que também era viúva de outro piloto missionário. Então, esse relatório foi um relatório muito tocante, muito maravilhoso. O pastor Ted Wilson é um homem de Deus, eu o conheço pessoalmente, uma grande inspiração estar junto com ele. O segundo relatório é da Secretaria Executiva da Igreja. Esse relatório aconteceu hoje pela manhã com o pastor Ayrton Keller como secretário executivo. E houve algumas ênfases. A primeira é sobre o crescimento extraordinário da igreja, especialmente nos últimos 2 anos. Você acredita que nos últimos 2 anos foram batizadas 1,5 milhão de pessoas cada ano? Isso é uma coisa maravilhosa, é uma bênção extraordinária. Além disso, foi tratada a questão da missão global, os lugares difíceis para serem alcançados. E antes de entrar em profundidade com mais alguns detalhes ligados aos jovens, eu quero também lembrar que o pastor Ayrton, no seu relatório, colocou que a taxa de retenção de pessoas que vêm para a igreja e ficam na igreja aumentou, está em 69%. Então agora vamos voltar para a missão global. Uma das áreas que é prioridade na missão global são os jovens adultos, a geração Z. Essa geração precisa se levantar, porque eles serão os futuros líderes da igreja. E ele sonha com processos e métodos que possam envolver os jovens, possa trazê-los para perto de Jesus. E que todos juntos sigamos avançando, comprometidos e dedicados, para em breve nós vermos Jesus voltando. Com você de volta aí, Darcy.
Pastor Williams Costa Júnior, diretamente de St. Louis, trazendo todas as novidades para a gente aí. Inclusive, amanhã, a NN especial, a partir das 8 da manhã, você não pode perder com o pastor Williams Costa Júnior, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Às vezes você vê a gente falando sobre os escritórios administrativos da igreja e pode não entender como esse organograma, essa estrutura funciona. Na reportagem a seguir, a gente explica exatamente como essas divisões e subdivisões são geridas no mundo todo e aqui, pertinho de você. O que a Maria, a Isadora e o Ivan têm em comum? Eles fazem parte de uma comunidade formada por pessoas de diferentes idades, rostos e costumes, presente nos mais diversos lugares do mundo. Só em 2024, foram quase 4.000 pessoas a mais por dia agregadas à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até o final dessa reportagem, seguindo nesse ritmo, pelo menos 5 novos membros também vão se unir a eles. Uma igreja desse tamanho, com 23.684.237 membros, precisa de uma estrutura de organização. Os membros se reúnem em igrejas. As igrejas formam distritos. Os distritos se unem em associações e missões. As uniões são um conjunto de associações e missões. E as uniões formam a Associação Geral, que é o escritório mundial da igreja, com 13 divisões espalhadas pelo planeta. Pegando um exemplo mais próximo, nós vamos para Jacareí, no interior de São Paulo. A cidade tem 8 igrejas adventistas. Elas fazem parte de um distrito que também inclui igrejas de Santa Isabel, Santa Branca e Guararema. Um distrito pode ter algumas cidades ou uma só. Eles juntos formam a associação ou missão. A diferença entre elas é que a missão não consegue se sustentar sozinha, então precisa mais da estrutura e dos recursos das uniões. No caso de Jacareí, é a APV, a Associação Paulista do Vale, que tem sede na cidade de São José dos Campos, mas que representa 60 municípios do Vale do Paraíba, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, algumas cidades da Grande São Paulo, região Bragantina e Alto Tietê. São quase 35.000 membros na APV. E eles estão ligados à União Central Brasileira, a UCB, que contém todas as associações do estado de São Paulo. Mas existem algumas uniões que são formadas por mais de um estado. Tudo depende do quanto essas sedes são autossustentáveis. Essa união, por sua vez, faz parte da divisão sul-americana, que tem sede em Brasília e representa 8 países da América do Sul: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E esse modelo de organização se repete no mundo todo. Além das igrejas, os adventistas mantêm uma rede de instituições em várias áreas. São escolas, faculdades, hospitais, clínicas, editoras, a agência humanitária e TVs e rádios Novo Tempo. E cada uma responde a um nível de organização. Por exemplo, os colégios adventistas são administrados pelas associações, os internatos, como o NASP, pelas uniões, e a Rede Novo Tempo e a Casa Publicadora Brasileira são lideradas pela Divisão Sul-Americana. Por trás de toda essa estrutura existem pessoas, líderes, voluntários e membros, gente que faz a igreja acontecer todo dia, com organização, fé e compromisso com a missão. Pastor, como funciona essa interação dessas diversas instituições? Como que é isso? São diversas instituições, algumas ligadas ao campo local, por exemplo, as escolas adventistas, que nós temos centenas na América do Sul, sim, estão ligadas às associações, à escola. Nós temos as universidades, não é? Nós temos aqui em São Paulo o NASP, 3 campos. Nós temos outros centros universitários. Sim. O de São Paulo, por exemplo, ele está ligado à União Central Brasileira, que cuida do território do estado de São Paulo. Nós temos outras instituições que estão ligadas também às uniões, às instituições de ensino superior. Você tem instituições como a Novo Tempo, a Superbom, o IATEC, nós temos os hospitais,
não é? Uma nova instituição criada agora para cuidar dos hospitais no Brasil e na América do Sul também. Então, ligadas diretamente ao escritório em Brasília, na divisão sul-americana. Então, você tem aí esses relacionamentos. E as associações são reunidas periodicamente com as uniões, praticamente cada 2 meses tem uma reunião, pelo menos, ou menos do que isso. As uniões têm reuniões com a divisão sul-americana e a divisão sul-americana e os presidentes das uniões na Associação Geral. Então, é tudo muito interligado, muito direcionado os trabalhos e as responsabilidades, Sim. cada um dentro da sua área. Como você tem a sua igreja local, você tem o seu distrito pastoral, então o pastor é o líder e ele então dirige todos os departamentos, todos os setores, todos os ministérios da igreja, não é? Certo. E assim você tem associação, união, divisão e associação geral. É sobre organização, minha gente. Olha só, e quem está também em St. Louis é o Wagner Cantore. Você já conhece ele aqui da TV Novo Tempo e também do Hope Hour, o podcast da Novo Tempo, e ele tem novidades para a gente. Vamos ver? Oi, Darcy, tudo bem? Feliz sábado. Olha eu aqui de novo conversando com você, mas agora de um novo podcast. A gente está começando Sem Fronteiras, uma série de episódios que a gente está fazendo aqui nessa reunião mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa sessão de número 62 aqui, e a gente resolveu falar sobre missão. A gente resolveu dedicar esse tempo para falar com pessoas que já estiveram em diferentes contextos culturais. Nesse primeiro episódio, Darcy, querido telespectador aqui do Revista Novo Tempo, tá muito especial. A gente recebeu aqui o Brad Mills. Ele é americano, tem uma experiência de 13 anos no Brasil, mas mais de 20 anos como missionário ao redor do mundo. Muito obrigado, viu, Brad? Obrigado por estar aqui junto com a gente. Sim, prazer estar aqui com você. Eu já adianto que você pode acompanhar essa conversa completa no nosso canal do YouTube Novo Tempo. Tá? Então você vai lá, youtube.com/Rede Novo Tempo, e aí você vai encontrar essa lista do podcast Sem Fronteiras. Me fala um pouco sobre essa vontade de ter ido para o Brasil, fazer missão no Brasil e se tornar brasileiro, inclusive, né? Sim, isso mesmo. Eu já me considero mais brasileiro do que o brasileiro, né? Desde que eu era pequeno, eu sonhei em ser missionário, em servir de forma transcultural. Uhum. E eu creio que foi a primeira vez que eu fui para o Brasil, em 2004. Consegui viajar pelo norte, fazer uma viagem de barco de Manaus para uma outra cidade. E me apaixonei com aquela região e entender, imagina poder vir aqui, servir, ajudar as pessoas tão isoladas da sociedade, da cidade. Realmente Deus colocou essa semente no meu coração que foi crescendo até que em 2007 eu mudei com a minha esposa, meu filho mais velho para o Amazonas, onde então nasceu meu filho mais novo também. Ou seja, os filhos são brasileiros, inclusive, nascidos no Brasil. Brad, você lidou no Brasil com povos indígenas, onde existe uma cultura, uma religiosidade animista, panteísta, onde esses seres, os animais e também plantas, árvores, a água, todos têm a sua divindade. Como falar de Jesus para essas pessoas? Sim, uma boa pergunta. Creio que a gente pode fazer essa resposta muito complexa ou muito simples. Eu gosto de pensar o quê? Quando Cristo estava aqui, ele realmente viveu com as pessoas. Sim. Imagina que Deus, ele veio do céu, ele assumiu um corpo do ser humano para poder realmente falar a nossa língua. Se eu quero trabalhar com um povo indígena, eu preciso entrar na vida dele, viver com ele, comer com ele, sair com ele, para que eu possa começar a entender quem é ele. Uhum. Aí eu vou começar a estudar o que é que ele pensa sobre a vida, o que é realmente, quais são as perguntas interessantes
interessantes ou importantes sobre quem eu sou, quem é Deus, quem é a natureza. E eu vou buscar, através desse conhecimento e relacionamento, introduzir as verdades bíblicas sobre um Deus eterno dentro do conhecimento que ele já tem sobre a vida, né? Então eu vou buscar, por exemplo, se ele acredita que o animal fala, que o animal possa relacionar com o ser humano, eu não vou chegar e dizer, não existe, animal não fala. Eu vou falar para ele, olha, interessante que você viu um animal falar, porque eu tenho esse livro que me ensina sobre Deus e também tem 2 histórias de um animal que fala. Você quer ver essa história? Aí eu vou contar a história de um burro que falou, de uma cobra que falou e trazer para ele, olha, a cobra falou, foi um espírito de mal. O burro falou, foi um espírito de bem, que a gente chama de anjo, a gente chama de demônio. Então eu vou começar a construir verdades bíblicas usando aquilo que ele entende como a vida. Perfeito. E a gente às vezes tem um entendimento de que, assim, eles acreditam nessa praticamente fábulas, né? De que eles nunca viram isso acontecendo, mas a experiência missionária é que realmente eles viram essas coisas acontecendo, porque espíritos malignos se utilizam dos animais, Exatamente. assim como no relato bíblico, para falar, né, com esses povos. Então, é buscar esse ponto de conexão e aí conseguir falar sobre Jesus. Precisamos fazer mais missão no Brasil? Precisamos falar de Jesus ainda no Brasil? Amigo, precisamos em todo o Brasil. Vou contar sobre o povo indígena. Você sabe que nós temos ainda povos não contatados na Amazônia. Nós temos povos completamente isolados. Nós temos povos que nós chamamos de semi-civilizados. Então nós temos um povo, além de somente o indígena. Se eu falo sobre o ateu, o pós-moderno, o pós-cristão, Claro. nós temos um grande desafio ainda a levar Jesus para as pessoas de uma forma que eles vão entender dentro da sua cultura. E olha, no episódio completo que você acompanha no nosso canal do YouTube, né, o Rede Novo Tempo, lá o episódio Sem Fronteiras aqui com o Brad, a gente falou mais sobre esses pontos que a gente tratou aqui. A gente falou do respeito, inclusive, à cultura indígena, diferentemente de falar de Jesus e, ao mesmo tempo, o que aconteceu em algumas situações históricas, a exploração desse povo, os limites entre essas situações. Então tá imperdível, você tem que acompanhar. Brad, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Prazer, muito obrigado por me ter aqui. E que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Acompanhe então, tá, o nosso episódio completo, Rede Novo Tempo no YouTube, o episódio do Sem Fronteiras. Darcy, feliz sábado para você, de volta aí com você no estúdio. Feliz sábado para você, para o Brad também. Obrigada pelas informações aí, muito interessante. Pastor Edson, ele falou ali sobre fábulas, né? Que muitas pessoas acreditam em fábulas. Mas eu creio que elas acreditam em fábulas, e o Brad está ali para confirmar isso, até que a verdade seja apresentada e eles sejam libertos pela verdade, que é Cristo. A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela é. A Bíblia transforma a vida de qualquer pessoa. Então isso é espetacular. E o Brad tem um trabalho fenomenal. Estive lá. Criatividade também, Estive com a minha esposa Silmira e vários amigos ali visitando esse local, com os empresários e empreendedores, numa reunião que tivemos aí em Manaus e visitamos esse local. Realmente é um trabalho lindíssimo. Então, nós precisamos apoiar esses ministérios voluntários. São ministérios que são desenvolvidos por membros da igreja com um fervor tremendo de confiar em Deus e querer transmitir a outras pessoas as verdades espirituais. Isso é magnífico. Que bênção, pastor. Bom, e assim, a gente percebe o amor do Brad ali, envolvido nesta missão e transformando aquela fábula que a pessoa tinha na sua mente, que aprendeu através da sua cultura, mostrando que há verdades na Bíblia e que são libertadoras, transformadoras e maravilhosas. Sem dúvida, Deus tem o poder de transformar as diferentes características das pessoas, né? Muda o coração, muda a visão, muda o conhecimento, transforma vidas. Então, esse é maravilhoso em todos os níveis sociais que você tem a transformação através da palavra de Deus. É verdade. Você pode, por exemplo, vamos usar um exemplo, você pode dar um livro sobre
qualquer coisa num presídio, Sim. mas não vai mudar muito a vida das pessoas. Quando você leva a Bíblia, você transforma a vida Sim. de uma pessoa que estava num caminho errado para um caminho melhor, um caminho mais de confiança e um caminho mais produtivo e transformado para a vida eterna. Isso é maravilhoso. E as pessoas passam a experimentar a paz que excede todo o entendimento. A paz que está escrito ali na Bíblia. A paz que só pode vir de Cristo, não é isso? Sem dúvida. A paz de Cristo Jesus, ela é permanente e perene, porque Ele transforma a nossa vida. E a gente tem a esperança, como diz Eclesiastes, ele coloca o desejo da eternidade no nosso coração. Então isso é transformador, maravilhoso. Maravilhoso. É isso. Bom, e a gente segue na cobertura de todo o evento aqui na Novo Tempo, tá? Da Assembleia Mundial da Igreja Adventista, que está acontecendo em St. Louis, nos Estados Unidos. Amanhã a gente está aqui de novo, ao vivo, tá bom? Sim, amanhã, sábado, estaremos aqui ao vivo, 1h da tarde, pelo horário de Brasília. A gente vai acompanhar o culto de lá da Assembleia Geral e a nossa equipe entra também ao vivo para trazer mais informações do evento, tá bom? No domingo, anota aí, a gente está aqui de volta, tá? Porque nesse dia a administração da igreja na América do Sul vai apresentar o seu relatório e, claro, você vai poder assistir ele aqui na íntegra, ok? A partir das 10 da noite, isso no domingo, ok? Amanhã é 1h da tarde. E o pastor Edson Rosa vai estar aqui comigo neste fim de semana, não é, pastor? Vamos estar juntos aqui. Eu quero dar um abraço a dois amigos queridos. Pode, por favor. Ricardo Abruzio, Marinês, um forte abraço para vocês, que Deus continue abençoando. E eu também quero mandar mais abraços aqui com a participação do povo que está aí interagindo com a gente. Tem mais interação, não tem? Produção, pode colocar aí, por favor. Boa noite, Darcy. O sábado começou gelado por aqui, mas a gente segue ligadinho no Revista. É a Marta. Marta, um beijo para você, viu? Feliz sábado, Darcy. Que Deus te cubra de bênçãos. Gosto muito do seu programa. Um abraço para toda a equipe. Aldair, obrigada pelo carinho. Um abraço para você também. É muito legal a gente ter esse carinho do público, não é? Pode colocar a próxima aí que eu já vou ler também. Eu só quero mandar um abraço aí para o Aldair, que foi tão legal. Maria Ignalda, boa noite, Darcy. Assista ao programa Revista Novo Tempo todos os dias. É muito bom começar o sábado atualizado das notícias da Igreja Adventista. E a gente está aqui para isso, né, pastor? Hoje, gente, olha só, volta para mim um pouquinho aqui. A gente não está só atualizando aí das principais notícias da Igreja Adventista, não. A gente está comentando com reflexão profunda, com a presença ilustre aqui do pastor Edson Rosa, que eu tenho a honra de estar aqui comigo. E durante toda a semana ele estará aqui ao vivo, fazendo comentários muito pertinentes em relação à nossa igreja, à nossa missão, que está sendo tão exaltada aqui na nossa Assembleia Mundial, tá bom? Tem mais uma? Não? Dá tempo? Dá tempo. Pastor Leonardo, boa noite, Darcy. Estamos direto de Manaus, ligado no Revista Novo Tempo. Eu, Angélica, Mateus e Lucas, um beijo para essa família querida. Gente, o Revista de hoje está terminando, viu? Mas a gente se encontra, como eu falei, amanhã, à 1h da tarde, em ponto pelo horário de Brasília. Encontro marcado? Combinado? Então tá, uma excelente noite para você. Até amanhã, se ele quiser. Tchau, tchau.